Faltam 100 dias para o Enem e nesse vídeo eu vou te apresentar os 5 principais temas que você não pode deixar de estudar para você lacrar na prova de linguagens. Vem comigo! Pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração, tudo bem com vocês? Por aqui Diego Dias, seu professor de literatura do Pró, e hoje eu vim trazer para você os 5 top temas para a prova de linguagens na melhor parte, que é a parte de literatura. Tópico 1, tendências contemporâneas. Galera, esse assunto é fundamental porque ele traz exatamente o que está acontecendo no nosso contexto odierno, no nosso contexto atual. Então a gente sempre tem na prova do Enem aqueles poemas, aqueles textos que falam sobre racismo, que falam sobre a questão dos refugiados, a questão do trabalho de cuidado e tantos outros temas que inclusive você já andou vendo na sua prova de redação, o que mostra exatamente a contemporaneidade literária na sua prova de linguagens, beleza? Então não deixe de estudar autores e escritores como Conceição Evaristo, como a nossa fabulosa Carolina Maria de Jesus, que são fundamentais para esse contexto nacional atual, pautado por inúmeras injustiças sociais tão cobradas e tão evidenciadas na prova de linguagens. Beleza? O nosso segundo tópico fundamental é o modernismo no Brasil. Amores, o modernismo está dividido em 3 grandes fases. Então você não pode deixar de estudar a primeira fase, que traz exatamente pra gente a questão da coloquialidade, a inserção da informalidade dentro dos processos textuais. Beleza? Já a segunda fase do modernismo vai trazer pra gente reflexões sobre o próprio contexto caótico da época. Uma data que vai de 1930 a 1945. Contexto mundial. A gente está vendo ali exatamente uma segunda guerra, né? E essa segunda guerra vai ser muito explorada em diversos poemas, sobretudo em Carlos Drummond de Andrade e em Vinícius de Moraes. E a gente não pode deixar de estudar os grandes clássicos da literatura que aqui são escritos na prosa, como, por exemplo, a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Beleza? Muito cobrada no vestibular. E a terceira, né, e última fase do modernismo é aquela fase de reflexão sobre a própria língua. E aí não deixa de estudar Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Show de bola? O terceiro tópico que você não pode deixar de estudar é o romantismo. Escola sempre presente na sua prova, também dividida em 3 grandes fases, em 3 grandes gerações. Primeira fase é aquela que vai trazer o indígena e a própria natureza como símbolos do nacionalismo, como exatamente um retrato do conceito de brasilidade. Lembra que essa primeira fase, essa primeira geração do romantismo, está muito associada ao contexto de independência do Brasil em relação a Portugal. E aí o nosso grande nome é Gonçalves Dias. Beleza? Estude também a segunda fase, o segundo momento, né? A segunda ideia de romantismo que perpassa exatamente pelo ultrarromantismo, exatamente a subjetividade intensa, a idealização da mulher e por que não pensar na ideia da evasão por meio da morte. Aqui estude um poeta chamado Álvares de Azevedo. E como terceira e última geração, como terceira e última fase do romantismo, a poesia social ou condoreira, trazendo o processo abolicionista para a literatura, estude aqui o poeta dos escravos, que é o Castro Alves. Isso na poesia. Não deixe de ver o principal nome da prosa, que foi exatamente o nosso amadíssimo, o nosso maravilhoso, o nosso estupendo José de Alencar. Beleza? Como quarto tema, não tem como deixar de falar do grande nome da literatura nacional, que é Machado de Assis, que viralizou esse ano. A chance de ele estar presente na sua prova é muito grande. E quando a gente fala de Machado de Assis, a gente remonta o próprio século XIX. Um século XIX pautado em injustiças sociais e numa dicotomia entre 2 grandes grupos sociais. De um lado, a burguesia, do outro lado, o proletariado.
Então estude essa relação que o Machado tem do próprio século XIX e a visão realista do processo da literatura. Não à toa, a burguesia é a classe social criticada por meio de ironias, por meio do humor, por meio da metalinguagem, da conversa e interação com o leitor, para justamente ser o ponto de partida de uma relação por interesses, de uma relação muitas vezes ali provocada por triângulos amorosos. E aqui temos os 3 grandes clássicos de Machado de Assis que você precisa estar ligado para o vestibular: Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas e, claro, Dom Casmurro. Beleza? E como quinto e último ponto para sua prova são os recursos expressivos da língua portuguesa dentro do texto literário. Então aqui eu sugiro que você estude as principais figuras de linguagem, como, claro, não deixa de ver a metáfora e a metonímia. Estude também os recursos metalinguísticos, que é quando a literatura fala sobre o próprio fazer poético, o ato da criação da poesia, o ato da criação da crônica, o ato do fazer literatura dentro do próprio texto literário. E por fim, claro, não deixe de estudar os neologismos, que são criações da língua portuguesa dentro do âmbito literário. Beleza? Com essas dicas que valem ouro, você vai ver a sua terrinha indo lá para cima e a sua aprovação cada vez mais próxima. Gostou desse conteúdo? Então vem com a gente que no Pro é só sucesso. Tô te esperando para aulas incríveis e para dicas que vão te levar à sua aprovação. Ó, entra nesse link aqui para saber mais. Beijo!